Imagina comigo a cena, a pessoa passa anos escutando crítica, passa anos aí sendo diminuída, tentando agradar, anos carregando culpas por coisas que ela na verdade nem fez. Ela tenta conversar, tenta explicar, tenta dar mais uma chance, depois outra, ela tenta consertar essas coisas e vai passando o tempo, ela tenta uma, duas vezes, até que um dia ela para de ligar e ela ainda é obrigada a escutar coisas como: que pessoa ingrata, né? Abandonou a própria família, perdeu os valores, alguém ainda diz esse tipo de coisa. Mas e se eu disser para você que em muitos casos essa pessoa que se afasta, ela não está sendo cruel? E se ela estiver tentando apenas salvar a própria saúde emocional? A psicologia tem uma explicação extremamente importante para isso. Um detalhe que é muito importante, que costuma inclusive mudar a forma como a gente enxerga os relacionamentos familiares. Essa informação está no meio desse vídeo. Eu queria convidar você a prestar atenção sobre tudo que a gente vai conversar aqui, tá bom? Desde pequeno a gente escuta aquela frase, né? Família é tudo. E essa frase não está errada, não. Talvez você tenha aí escutado isso dos seus pais, dos seus avós, dos seus professores, dos amigos, da televisão, da internet. O problema é quando ela é tratada como uma verdade absoluta em todas as situações possíveis de todas as famílias brasileiras. Existem famílias que nos acolhem, sim, existem famílias que fortalecem, que protegem, faz aquele papel bacana mesmo na formação de um indivíduo. Mas também existem famílias que machucam, existem famílias que julgam. Essa é uma realidade que muita gente quer fingir que não existe, né? Muitas pessoas estão crescendo ou cresceram em ambientes extremamente complicados, foram criadas na base do medo, na base da crítica, e isso sempre caminhou junto com ela na formação, onde carinho e humilhação acontecem em uma mesma semana. E quando alguém passa, inclusive, décadas vivendo isso, as consequências emocionais começam a aparecer. Quais são elas aí? Ansiedade, insegurança, baixa autoestima, sensação constante de inadequação em qualquer tipo de situação. E existe um problema ainda maior: quando a dor vem de alguém da família, muitas pessoas acreditam que precisam suportá-las para sempre. Antes de eu continuar, responde para mim aqui nos comentários desse vídeo. Você acredita que respeito é mais importante do que o parentesco? Escreva apenas sim ou não, que eu quero ouvir você. Eu quero saber como é que vocês enxergam essa situação. É muito legal essa interação que a gente tem aqui junto, viu? E continue assistindo, porque daqui a pouquinho eu vou mostrar os sinais que indicam uma relação familiar que pode estar afetando aí a sua saúde mental, e do que você precisa para que você comece não só a perceber, mas a sair disso. O que a psicologia observa? Gente, é importante a gente falar sobre isso, porque a psicologia moderna ela faz uma distinção que é muito importante. Parentesco não é a mesma coisa que vínculo saudável. Isso parece óbvio, mas muita gente nunca parou para pensar nesse tipo de coisa que eu estou falando aqui. Isso não garante empatia, não garante acolhimento, não garante segurança emocional. Na prática, o que os especialistas eles pensam? Eles observam que algumas relações familiares elas podem sim produzir exatamente os mesmos efeitos emocionais encontrados em relacionamentos tóxicos e abusivos. Isso costuma ser difícil de aceitar quando vem da própria família, porque a gente foi condicionado a acreditar que problema familiar tem que ser ignorado ou minimizado. Mas o cérebro, ele não faz essa distinção, ele reage ao sofrimento, independentemente de quem esteja causando ele. Conseguiram entender? Imagine uma moça chamada Ana que cresceu ouvindo dos seus próprios familiares que ela nunca é boa o suficiente. Quando ela tira nota alta, ela poderia ter sido melhor. Quando ela consegue um emprego, o primo conseguiu um cargo maior. Quando ela compra algo, gastou dinheiro à toa. Quando conquista algo importante, alguém sempre encontra uma forma de diminuir a vitória dela. Aí os anos passam, a Ana continua tentando agradar, continua buscando aprovação, continua acreditando que um dia ela vai ser suficiente, mas esse dia nunca chega, até que ela percebe algo. O problema nunca foi ela, mas sim a dinâmica que ela foi criada, o contexto em que ela foi criada. E quando finalmente ela decide estabelecer limites, começam os julgamentos.
A família diz que ela mudou, diz que ela ficou arrogante, que ela está distante, mas a história é outra. Ela simplesmente começou a se proteger. É algo comum que a mente começa a fazer quando ela fica sempre em modo de defesa. E é exatamente aqui que a gente chega nesse ponto central do assunto. A maioria das pessoas acredita que quem se afasta da família está rompendo um relacionamento, mas a psicologia mostra que muitas vezes essa pessoa está rompendo um padrão. E existe uma diferença entre essas duas coisas. Ela não está abandonando as pessoas, mas ela está abandonando ciclos, ela está fugindo da dor, ela não está rejeitando as pessoas, os seus familiares, mas ela está rejeitando comportamentos que acabam machucando ela. E é esse ponto que quase ninguém entende. Muitas pessoas elas não se afastam na primeira discussão, nem na segunda, nem na 10ª. Frequentemente elas passam anos tentando resolver esses problemas externos e internos, anos tentando dialogar com quem critica, né? Anos tentando consertar situações que, na verdade, ela nunca atrapalhou, situações essas que são impossíveis de mudar. E aí o afastamento ele costuma ser a última tentativa de preservar a própria saúde emocional. E guarde essa frase que eu vou dizer agora. Nem todo afastamento é falta de amor. Alguns nascem por excesso de sofrimento. Ao longo desse vídeo, lembra sempre dessa frase, hein? Porque essa frase muda completamente a interpretação de muitas histórias que acontecem. Agora eu quero mostrar algo que pode abrir os olhos de muita gente. Esses sinais aparecem quando o relacionamento familiar está se tornando extremamente desgastante. Por exemplo, você sente ansiedade antes de encontrar determinados parentes, você ensaia conversas, naturalmente por medo, já pensando que tem que se defender quando vai se encontrar com o fulano, com a fulana que é da sua família. Você sai extremamente para baixo e exausto de reuniões familiares. Você evita falar sobre os seus planos porque sabe que vai ser criticado e você percebe que suas conquistas raramente são celebradas. Você sente necessidade de se defender o tempo todo. Se vários desses sinais que eu acabei de falar estão acontecendo com você, vale a pena refletir sobre o impacto que a sua própria família está causando na sua vida. Porque saúde emocional merece muita atenção, cuidado e proteção. Existe uma razão psicológica para isso. A maioria das pessoas, gente, observa apenas o resultado, não vê o processo. Elas enxergam o afastamento, mas não enxergam os anos anteriores, não enxergam os motivos pelos quais isso aconteceu. Não veem as lágrimas, não veem a ansiedade, não veem as tentativas de reconciliação, não veem as conversas frustradas, não veem um desgaste acumulado. Por isso é tão fácil julgar. Quem está fora vê apenas um capítulo e quem viveu a história inteira conhece o livro completo. E essa diferença muda tudo. Se essa reflexão está fazendo sentido para você, dá uma moral para a gente, deixa aí um comentário contando a sua opinião. Muitas vezes outras pessoas leem os comentários e acabam percebendo aí que não estão sozinhas em situações envolvendo as suas próprias famílias. E a troca de experiências pode ajudar muita gente. Então continue comigo que ainda existe aqui nesse vídeo um aspecto importante que quase nunca é discutido. Muita gente acredita que a pessoa se afasta imediatamente e ela acaba encontrando paz. E não é assim. Em muitos casos, surgem sentimentos conflitantes. Surge alívio, mas também surge tristeza. Surge liberdade, mas também surge saudade. Surge segurança, mas também surge culpa. E isso acontece porque o nosso cérebro, o ser humano, é complexo mesmo. Uma pessoa, inclusive, pode amar alguém e, ao mesmo tempo, reconhecer que essa pessoa amada não faz bem para a convivência. Essas duas coisas podem sim caminhar juntas. E compreender que isso é uma realidade é um dos maiores desafios da atualidade, um dos maiores desafios emocionais dentro da família. Muitas pessoas confundem limites com rejeição, por exemplo. Limite significa reconhecer até onde algo é saudável, significa entender quando uma situação começa a causar sofrimento, significa proteger o seu equilíbrio emocional. E, curiosamente, quem está acostumado a ultrapassar limites geralmente se incomoda quando alguém finalmente decide impor limites, decide literalmente estabelecer esses limites. É isso que explica muitos conflitos familiares. Pense nessa pergunta que eu vou te fazer. Se uma pessoa desconhecida tratasse você da forma que alguns familiares tratam, você manteria essa convivência? Possivelmente não. Só que quando existe o laço sanguíneo, o parentesco, as regras mudam. Essa reflexão ela não serve para incentivar afastamento,
mas para incentivar a reflexão. Cada família, cada situação, cada relacionamento é único, cada história é diferente, mas toda pessoa merece respeito, independentemente do sobrenome que ela carrega. Talvez a maior lição desse vídeo é a seguinte: nem todo laço é saudável, nem toda aproximação significa que vai ser bom para você, e nem toda distância significa ausência de amor. Às vezes, criar espaço é a única forma de preservar aquilo que ainda resta dentro de nós. Por isso, antes de você julgar alguém que se afastou, inclusive, da própria família, vale a pena lembrar, né, que existem histórias que ninguém vê, feridas que ninguém conhece, batalhas silenciosas que nunca aparecem para quem está do lado de fora. E é justamente por isso que a empatia continua sendo uma das qualidades mais importantes que a gente pode desenvolver. Agora, se você curte e gosta de conteúdos como esse, relacionamentos, psicologia, desenvolvimento pessoal, permaneça nesse canal que eu tenho certeza você vai crescer muito. Inclusive, existem outros vídeos que aprofundam temas semelhantes como esse, para você poder enxergar as pessoas, situações e até a si mesmo, né, de uma maneira completamente diferente.